Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Fala galera ligada aqui na Web Rádio Fluminense, aqui quem fala é o seu Thales Augusto. Estamos juntos para mais um Tricolores no Volante aqui para a Web Rádio Fluminense. É você ligado nas principais notícias do nosso tricolor aqui juntinho com a gente. E olha, a primeira notícia de hoje é sobre o presidente Mário Bittencourt. Ele deu uma entrevista ao canal Sport TV, falando um pouco sobre essas renovações da base, né? O Fluminense vem renovando bastante contrato com os jovens promissores da base. E aí ele foi perguntado também sobre a saída no ano passado, né? No meio do ano passado, de muitos jogadores que acabaram, né, deixando o elenco ao longo da competição. E o Mário Bittencourt parou para falar de dois jogadores específicos: o Dodi, que saiu para o futebol japonês, e o Marcos Paulo, que não tem atuado pelo Fluminense. Ele deve estar saindo do clube nos próximos meses. E aí, quando foi perguntado sobre por que esses jogadores não resolveram renovar o contrato com o Fluminense, já que o Fluminense é um projeto bem legal, como o Mário vem anunciando, né, que o Fluminense tem gestão, tem um projeto. Aí o Mário Bittencourt falou que essa pergunta era para ter sido feita para os staffs dos jogadores, porque de 40 jogadores que haviam no clube, 35 decidiram renovar com o Fluminense e permanecem na equipe. O Fluminense tem renovado aí ao longo da semana muitos contratos com jogadores do Sub-23, jogadores também do Sub-20, estendendo contratos ali até 2024, 2025, nessa tentativa de manter os jogadores, botar os jovens da base para poder estar atuando e vender eles mais caro e tentar, né, ajudar a situação financeira do clube. E o Mário Bittencourt tocou no outro ponto, falando que já que o clube não tem dinheiro para contratar jogadores, Mário disse também que o Fluminense não vai estar fazendo nenhuma loucura para trazer nenhum jogador. Tem a vontade de contratar o William Bigode, que já foi dito pelo próprio Mário, o David Duarte, que é o zagueiro do Goiás, mas o clube não tem dinheiro. Roger Guedes chegou a ser um nome aí citado para estar vindo para o Fluminense, ele já disse que não dá, o valor é absurdo para o que o Fluminense pode pagar. Ele disse então que o Fluminense vai fazer nenhuma loucura para contratar nenhum jogador e que, como não tem dinheiro para poder contratar, vai ser usada a base. O Fluminense vai estar então dependendo da base para o ano de 2021, como vem dependendo também nos últimos anos. Outra notícia super importante: Samuel Xavier, após a Covid-19, está à disposição do técnico Roger Machado e pode se estrear pelo Flu, talvez até no sábado, contra o Bangu. Ele também se reapresentou com a equipe principal do Fluminense. Ontem teve a reapresentação do time do Fluminense. Entre os jogadores que se reapresentaram, tivemos de volta o Hudson, volante Hudson, ele que tinha ido para o São Paulo para ser avaliado ali pelo novo técnico da equipe paulista. O Hernan Crespo não foi reaproveitado pela equipe do Crespo, está de volta ao tricolor, então o Hudson também se reapresentou ontem, junto com a equipe titular da equipe do time do Fluminense, os jogadores que voltaram ontem dessas férias, nessas mini férias que tivemos entre a temporada de 2020, que se estendeu até fevereiro de 2021, para essa temporada de 2021, é o tricolor já treinando em busca da Libertadores, que já está começando. E para finalizar, olha, o Fluminense emprestou o goleiro Paulo Filho. O Paulo Filho, jogador de 20 anos, goleiro da base do Fluminense, foi emprestado para o Ceará até dezembro de 2021, então vai ficar lá até o final do ano. E após esse empréstimo, o Paulo Filho poderá ser contratado pela equipe cearense. Ele que é natural de Fortaleza, até começou na base do Fortaleza, está voltando para sua cidade natal. Jogador de 20 anos, uma jovem promessa do Fluminense, então foi emprestado para a equipe do Ceará. Ele vai estar atuando pelo Sub-23 do Ceará. E a última notícia, para alegrar a torcida tricolor, a gente terminar então aqui os Tricolores no Volante feliz da vida, o ídolo tricolor Rivelino foi vacinado contra a Covid-19 em São Paulo. Rivelino, que tem 75 anos, recebeu a primeira dose da vacina, está em casa, tá tudo certo com o Rivelino. Vida longa ao Riva, grande ídolo tricolor e campeão, é claro, da Copa de 1970 pelo Brasil. É isso, do meu volante eu passo agora para o volante dele. É hora do Felipe Barros trazer os comentários aqui na nossa Web Rádio Fluminense. É contigo, Felipe. Bom dia, Thales. Bom dia, você, torcedor tricolor. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias mais fresquinhas do nosso Flusão. Bom, o Fluminense tem focado os esforços em renovar com jogadores mais jovens, né, para que eles possam permanecer por mais tempo no Fluminense, que eles consigam ter tempo para jogar no profissional, se valorizar e serem vendidos por um preço aceitável, né? A gente não quer repetir os casos de Evanilson e Marcos Paulo, não é mesmo, galera? O caso do Dodi foi um pouquinho diferente. O jogador não queria permanecer porque queria receber mais do que o Fluminense estava disposto a pagar. Teve uma proposta do Japão e foi.
para a Ásia, foi jogar no futebol asiático, né? Quando o jogador não quer, não tem o que ser feito. Bom, o Fluminense ontem se reapresentou jogadores considerados titulares, mais Samuel Xavier, que se recuperou da Covid, né? O jogador que foi um reforço nosso aí para essa temporada. E Hudson, né, que retornou. O caso do Hudson a gente já falou um pouquinho aqui, a gente não gosta muito do futebol do Hudson, é um jogador com uma certa idade, um jogador lento. A gente trouxe o Wellington, que tem praticamente ali o mesmo perfil, porém é um pouco mais jovem, tem, se eu não me engano, 30 anos, né? Então assim, a gente espera que pelo menos alguém seja dispensado ali desse setor, já que a gente tem no time titular hoje Martinelli, Iago, temos também André, que é um jovem promissor, e temos o Hudson e o Wellington, né, que acabaram um chegou e o outro retornou. Então a gente espera que pelo menos o Yuri não permaneça no Fluminense, já que é um jogador muito limitado. E a gente tem muitos jogadores para a posição. O Fluminense foca seus esforços agora em William Bigode para o ataque, né? Foi noticiado que o Fluminense ofereceu uma proposta salarial de 400 mil ao atacante do Palmeiras no primeiro ano, né? Para o segundo ano de contrato ganhando 450 mil, mais um bônus pelo número de gols que o William fizesse aí numa possível passagem pelo Fluminense. O jogador ganha mais do que isso hoje no Palmeiras, mas a diretoria do clube alviverde já acenou que reduziria os salários do jogador caso eles renovem o contrato, né, do William. Então o Fluminense segue sendo uma ótima possibilidade para o atacante da equipe do Palmeiras. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, se ele vai se acertar com o Verdão ou se ele vai preferir vir para o Rio de Janeiro, para a cidade maravilhosa, jogar no nosso tricolor carioca. E a última notícia é com relação à vacinação um dos nossos grandes ídolos, né, da nossa galeria de ídolos, o grande Rivelino, o inventor do elástico, um camisa 10 clássico, que nos falta hoje no nosso time. Na verdade, imagina o Rivelino jogando hoje nesse time. Então, muita saúde ao Riva, e é isso. Saudações tricolores, até a próxima, um forte abraço.